essa perashá é a segunda vez que vai aparecer os 10 mandamentos na Torá. A primeira na perashá de Yitro, e a segunda agora. Então, esse Shabat a gente vai ler novamente os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Bom, começa a perashá, Vait Hanan, El Hashem Vait Rahi Lemor, Hashem Elohim. Aqui no português, ó. Eu roguei ao Eterno naquele tempo, dizendo: Eterno Deus, tu começaste a mostrar ao teu povo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que força há nos céus e na terra, que faça como tuas obras e como teus feitos extraordinários. É tipo uma pergunta. Deixa-me passar, rogo-te, e verei a boa terra que está além do Jordão, este bom monte e também o Líbano. E o Eterno irou-se contra mim por vossa causa e não me escutou. E o Eterno me disse: basta, não tornes a falar-me mais nisto. Sobe ao cume da colina e levanta teus olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla os teus olhos, que não passarás este Jordão. Então, aqui a gente vê o clamor de Moshe perante o Eterno, que ele queria realmente ultrapassar o Rio Jordão e dizer: aqui está então a terra de Israel, aqui está a terra que emana leite e mel, aqui está a terra que Deus prometeu aos nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacob. Mas Deus disse não para ele. Não torne mais a pedir isso. E assim o Moshe então ficou aquém do Jordão. Então, na época que o Moshe faleceu, que foi o 12º mês, quando ele estava completando 120 anos, então, exatamente ali nesse período, é um período que é frio, lá no Oriente, na terra de Israel. Então, dá para tu ver realmente com a limpeza do ar. O outro lado do Rio Jordão, dá para ver desde Jerusalém. Dá para tu ver as montanhas da Jordânia e vice-versa. Quem está na Jordânia, logicamente, que pode ver toda a terra de Israel. Então, foi o que Deus fez com Moshe. Colocou ele numa aquelas montanhas aquém do Jordão e de lá ele vislumbrou toda a terra de Israel. E o Líbano, é o que diz aqui. No comentário do nosso comentarismo, Farishim, Rashi vai dizer que a Lebanon, está escrito lá, se refere ao Beit HaMikdash, ao santuário que seria construído lá em Jerusalém. E por que chama-se Lebanon, Líbano? Porque a palavra Lebanon vem da palavra Lavan é branco. Então, que viria embranquecer, ou seja, perdoar as nossas transgressões. Então, esse é o objetivo da palavra Lebanon. Outros dizem não, que dá para ver de lá mesmo as colinas, digamos assim, as montanhas que existem lá no Líbano. Então, tal é a visibilidade, e foi isso que Moshe conseguiu contemplar. E assim ele foi, ou seja, a gente está vendo essa perachá aqui, que até o final, Moshe escreveu todo esse trecho praticamente em um mês. Em um mês. E aí o Moshe veio reprisando todos os eventos que a gente passou durante esses 40 anos, e também veio reprisar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Mas tem algumas diferenças nesses 10 mandamentos. Os 10 mandamentos relatados lá em Yitro, um dos motivos do dia de Shabat é que Deus, melhor dizendo, criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, como está lá em Bereshit. Mas quando chega nessa perachá aqui, o motivo além desse é outro. Que Deus nos tirou da terra do Egito para a liberdade, para poder a gente cumprir com os mandamentos do Eterno. Aí vem, então, a questão do Shabat. No outro relato lá em Yitro, está escrito: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Nesta perachá está escrito: guarda o dia de Shabat para santificá-lo. Então, tem uma diferença entre lembrar e guardar. Então, lembrar é uma coisa mais abrangente e guardar uma coisa mais minuciosa, que deve se ater às halachot, os dinim, aquelas leis referentes ao Shabat, como é relatado. Tanto lá como aqui também é falado que não deve trabalhar nem tu, nem teu filho, tua filha, nem teu servo, tua serva, nem o peregrino
que está nas tuas portas, nem o teu animal, e assim por diante. Isso quer dizer que a gente tem a obrigação de se preocupar com o descanso daqueles que estão sob o meu teto, estão sob a minha tutela. Então, aquele servo, antigamente, ele também descansava no Shabat. Bom, então, essa perachá nós temos isso. Em seguida, a gente vai chegar numa parte do capítulo 6, versículo 4, que vai falar justamente sobre o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, essa é a frase emblemática de toda a Torá. Escuta, Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então, essa frase aqui, a gente deve dizer ela 2 vezes ao dia, de manhã ao acordar e de noite, quando a gente for dormir. Como ir dormir não tem horário, cada um dorme num certo horário, então a noite toda serve de tempo para você dizer o Shema Israel da noite. Essa mitzvah, basta você dizer a frase. Se você fala essa frase, já estás cumprindo com a mitzvah de recitar o Shema Israel tanto de manhã, quando falar a frase, como também à noite, quando falar a frase. Agora, se você tem mais tempo, você quer ler mais coisas, logicamente que está no texto. Você vai ler essa primeira parte do capítulo 6, que fala Ve'ahavta et Hashem Elokecha v'chol levavecha v'chol nafshecha v'chol meodecha, e lê até o final desse mesmo tópico, que consta do Shema Israel. Mas aqui vai surgir uma pergunta para nós. O Shema Israel que a gente fala à noite, eu falo 2 vezes à noite. Quando eu estou para dizer o Arbit, a oração da noite, eu vou dizer as bênçãos do Shema, digo Shema, as bênçãos finais, e entro na Amidá. Bom, disse o Shema. Mas quando eu vou dormir, eu vou dizer de novo o Shema. Então, qual é o Shema obrigatório que eu devo dizer? É o do Arbit ou é antes de dormir? Então, a Halachá, ela escreveu o seguinte: o obrigatório tem opiniões diferentes dentro da própria Halachá, mas a Halachá mais normativa, obrigatório é o do Arbit. Então por que tu fala o Shema antes de dormir? Fala o Shema antes de dormir para justamente você ter realmente um sonho bom, sonhos bons, ter um sono bom. Se você lê, tem um Shema antes de dormir. Agora, aquele que tem opinião, aquele sábio que tem opinião do contrário, que o obrigatório antes de dormir, a pergunta volta para ele: então por que tens que dizer o Shema no arbítrio? Aí ele nos explica: não, você diz o Shema no arbítrio para inserir dentro da tefilá palavras da própria Torá. Então, o Shema é um deles. Mas a gente vê que a origem lá do Talmud, quando ele manda dizer as berachot do Shema, da noite, a gente diz quando? No arbítrio. No arbítrio. Então, acaba sendo o normativo, o do arbítrio. Se, por um acaso, alguém vai fazer a oração da tarde, digamos, Minha, ele fez 6 da tarde. Acabou 6h15. 6h15 ainda estava um pouquinho claro. Ele fez logo o arbítrio. E já disse o Shema aí. Tá, mas não estava à noite ainda. Então, ele cumpriu com a mitzvah do arbítrio, mas não cumpriu com a mitzvah do Shema. Então, o Shema da noite antes de dormir, para ele vai ser o Shema obrigatório que ele está dizendo durante a noite. Então, a halakha ficou assim. No de manhã, a maioria das pessoas acordam cedo. Deve-se dizer o Shema logo quando tu acorda. Qual é o horário que alguém acorda? Alguém acorda às 5 da manhã. Então, às 5h30 já começa a aquecer os raios solares. Já começa a dar dia de dizer o Shema Israel. O Talmud escreve: como os filhos de Israel são considerados como príncipes, e os príncipes dormem até mais tarde, tu tem 3 horas depois, para tu dizer o Shema Israel. Então, se o dia amanheceu, o nascer do sol, é quando o sol se põe por cima e aparece no horizonte, chama de nascer do sol, mais 3 horas, pode dizer o Shema Israel. Então, digamos que aconteceu isso 6 da manhã.
mais 3 horas até as 9. Ah, eu perdi o horário das 9. Tá bom, tu pode ler depois. Pode ler 9h30, pode ler 10 horas. Está valendo a mitzvah? Claro que está valendo. Agora, a mitzvah mais apurada que você lê no horário, tem esse horário estabelecido. Já o da noite não tem esse horário. Como eu falei antes, as pessoas dormem em horários separados. Um dorme 7 da noite, dorme 8, 9, e assim por diante. Dorme meia-noite, 1 hora. Então, qualquer horário da noite, você tem que ler o Shema. Outros sábios vieram e disseram, tá bom, isso é verdadeiro, toda noite. Mas para que alguém não pense, vou dormir. Quando der 4h30 da manhã, ou 5 horas, eu acordo e digo o Shema da noite. Tá bom, você pode dormir e não acordar mais. Acordar só de manhã, perder então o Shema da noite. Então dizem que de preferência deve ler até meia-noite. Tu deve ler o Shema Israel antes de dormir. Mas se passar, logicamente, você pode ler sem nenhum problema. Tem também a mitzvah da berachá do sono. Berachá do sono é Hamapil, Revelei, Shená, Meneno, ou no plural ou no singular. Então, essa bênção que você diz no Kriyat Shema Lamitar, ou seja, no Shema antes de dormir, a pergunta é, eu devo dizer essa bênção mencionando o nome do Eterno? Como assim? Eu digo Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam. Esse é o padrão. Bom, então, o que aconteceu? Eu, ao dizer essa bênção, o que acontece com uma bênção? Eu devo pegar um copo, por exemplo, de vinho, um exemplo, de vinho, tá entendendo, meu irmão? Eu digo a bênção, Baruch Atah Hashem, Elokeinu, Boreferi, Hagefen, e devo beber. E não falar a bênção, e entre eu beber aqui, eu vou conversar com alguém. Não. Eu tenho que fazer a bênção e, em seguida, a ação a que se refere a essa bênção. Mesma coisa, então, a bênção de dormir. Se você fala a bênção de dormir, qual seria o correto? Você falou a bênção? Falei, agora você dorme. Tá, mas é automático assim? Para todo mundo? Claro que não. A gente fala a bênção, está deitado, mas não vai dormir logo, fica lá rolando aqui e ali. Então, a bênção dele pode ser em vão. Então, para evitar esse problema, nós, Sefaradim principalmente, alguns ashkenazim também, mas nós Sefaradim principalmente, também o Ben Ishai, que é o grande sábio de Bagdá, no Iraque, no final do século XIX, início do século XX, também estabeleceu nos livros dele também, que a gente não deve dizer o nome do Eterno nessa bênção. Então, por isso que no meu Sidur já aparece Baruch Hamapil, não mais dizendo aquela frase, Hashem Elokeinu Melech Haolam, para evitar que a gente faça uma bênção, eu não cumpra devidamente, e essa bênção seja considerada como uma bênção em vão. Então, essas questões do Shema da manhã e do Shema da noite. Bom, dentro do Shema, a gente tem Shema Israel, começa com a letra Shin. Shem Elokeinu Hashem Echad, acaba com Dalet. Dalet. O que forma a palavra Shin e Dalet? Da palavra Shed. Shed são aqueles seres que foram formados também na sexta-feira, mas no crepúsculo da sexta-feira, já entrando o Shabat, e não receberam, além dos 4 elementos, fogo, água, terra e ar, somente 2 elementos, o fogo e o ar. Então, eles estão numa forma que não tem matéria para eles. E eles recebem forças de certas, no mundo onírico, referente a nós. Então, para ter força contra eles, e muitas vezes alguém pode ficar vulnerável à atuação dessas energias, então você lê o Shema Israel. E começa com a letra Shin, Shema Israel, acaba com a letra Dalet, que é da Shin, Dalet, Shed. E assim você cria um escudo realmente espiritual contra essas energias negativas. Outra, quando você lê o Shema Israel no texto, e às vezes muitos sidurim mostram isso, o Shema, o Ain, bem grande. Shema Elokeinu Hashem Echad, o Dalet também bem grande. E aqui quer dizer 2 coisas. Ain Dalet, da palavra Ad. Ad quer dizer para sempre. Então a gente está aqui falando
do Eterno é um, que é o nosso Eterno é um, isso é para sempre. E a outra, a palavra Ed. Ed quer dizer uma testemunha. Então, você, ao falar isso, você adquire uma testemunha favorável a você no julgamento do Eterno Deus. Então, isso é o Shema Israel. Então, Shema Israel é o que consta nas nossas mezuzot, nas nossas casas, na mezuzá. Lá dentro está escrito um pergaminho, escrito Shema Israel. E aquela parte continua o Shema Israel. No tefilim, que fica no braço, tanto no braço como na cabeça, também das porções que constam lá, também é o Shema Israel. Também o Shema Israel. Então, a gente vê aqui a importância que tem o Shema Israel como uma declaração do povo de Israel continuamente. Continuamente. É dito que uma pessoa que está prestes a partir para o outro mundo, ela também deve pronunciar o Shema Israel. Se ela não puder mais pronunciar o Shema Israel, os parentes que estão ao redor, ou a própria comunidade judaica, vai, se aproxima e fala para ele, ou no ouvido dele, se tiver numa questão de hospital, para atender outras pessoas, ou então falar alto, também não tem problema nenhum. Rabino, seu áudio fechou. Veja agora. Ok. Retornou, ok. Tá, então, o Shema Israel é justamente isso. Ele, até no leito de morte, você deve dizer o Shema Israel. É dito que o Uribi Akiva, quando ele foi pego pelos romanos, e ele foi taxado como criminoso pelo fato de ele ensinar Torá. E o Império Romano tinha proibido nessa ocasião. Mas ele continuou ensinando. Ele continuou ensinando. E se ele continuou ensinando, prenderam ele. E a tortura dele era uns ganchos de ferro, mas de gancho de ferro quente, ia puxando justamente e rasgando toda a pele dele. E nesse momento, o Rebbe Akiva disse, falou bem alto, Shema Israel, Shem Elokeinu, Hashem Echad. Aí seus discípulos perguntaram, mas Rebbe, até aqui, você até aqui está servindo o Eterno? Aí ele disse, esperei com toda a minha vida. Leia a Haftar, amarás ao Eterno teu Deus, com todo o teu coração, e com a tua alma. Então, nesse momento que a alma está se desprendendo do corpo, esse é o momento que eu estou realmente dizendo aqui, o Shema Israel vai servir e cumprir com essa mitzvah. Então, por isso que cada um, quando chega nesse momento, sempre deve falar o Shema Israel. Ou você pode falar o Shema Israel, como falei, completo, ou aquele tópico, então basta a frase. Alguém não sabe dizer de cabeça e não tem livro, basta dizer a frase, ele está cumprindo plenamente com a mitzvah de dizer o Shema Israel. Então, é isso que fala, então, a nossa Perashá. Nossa Perashá, ela é muito preocupada também com a questão de manter o povo de Israel coeso. Coesão. O que é essa coesão? Ora, a gente vive num mundo, tem muitas ideias, tem muitas crenças, tem muitas forças, digamos assim. Então, como é que tu vai manter intacta a tua ideia, a tua força, a tua crença? Então, isso é realmente um trabalho de persistência, de insistência, de resistência, todo o tempo. Vai fazendo a oração pela manhã, faz a oração da tarde, que é a minha, faz a oração do arbítrio, oração antes de dormir. Está todo o tempo isso. A gente vai transformando realmente em alguém que está comprometido com o serviço divino. Está comprometido com a emuná, com essa crença no eterno Deus. Então, o que acontece com vários grupos que, às vezes, se aproximaram do judaísmo e acabaram tergiversando o que o texto fala. Aí vem com ideias, não está no texto, a Torá não está falando isso. O eterno não é um, o eterno é três.
aquela pessoa também faz parte da crença, é também um grande profeta, e o que ele ensinou não está batendo o que está escrito aqui. Então, isso é muito complicado para o judaísmo. Então, o judaísmo saiu da sua zona de conforto, que era a terra de Israel, o templo foi destruído, enfrentou realmente 2000 anos de andanças pelo mundo, pelo exílio, e era muito difícil manter no exílio essa coesão. De modo que hoje, quando a gente tem a possibilidade de retornar para o nosso estado e você encontrar um outro judeu lá, da América, da Polônia, do Irã, da Índia, da Etiópia, você vai ver que os judaísmos é o mesmo. Quem está dizendo lá é o Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem errado. Quem está lendo lá é a Torá. A Torá que tem na mão, a versão, digamos assim, é a mesma. Não tem uma versão diferenciada. Então, isso foi importante o que nossos sábios fizeram logo depois que o templo foi destruído. Quando Jerusalém estava sitiada, que é o que lembra de Shabeav, né? Destruição do templo, Rabi Yohanan ben Zakkai estava ali dentro. Ele, então, bom, o templo pode ser destruído, mas o templo verdadeiro, que esse conhecimento não pode ficar aqui, tem que ser passado. Aí ele saiu num certo ataúde, levado pelos seus discípulos, mandou abrir a porta de Jerusalém, que estava cercada, ele sai. Quando ele sai, os romanos que estavam lá dizem, alto lá, o que tem aí dentro? Tem uma pessoa morta, isso aqui e tudo mais. Vamos abrir. Quando abriu, estava lá o Uribe, Hanan ben Zakkai. Aí eu matá-lo. Ele disse, não, imperador, espera um pouquinho. Eu não sou imperador. Por isso o traje pior ainda, que era o Titus. E nesse momento chega, então, um mensageiro de Roma, dizendo que o Titus estava se tornando o imperador de Roma. E com isso, o Titus ficou assim, então, impressionado com o que tinha dito o sábio. Está bom. Aqui você aceitou que eu sou o imperador, pode escolher o que você quer, e eu lhe darei. Aí disse o sábio, eu quero uma cidade de Yavne, onde eu vou constituir lá a nossa yeshivá, vai ser transladada daqui, de Jerusalém, para lá, que a gente possa... é isso que o senhor quer? É isso que eu quero. Tá bom. Aí, com isso, foi escoltado o rabino lá até a cidade de Yavne. Lá ele conseguiu reconstruir, digamos assim, e todo esse judaísmo, e principalmente, a gente estava saindo da questão do Beit HaMikdash. E agora? Como seria o nosso serviço divino? O que a gente iria realmente fazer? Com tudo isso, Levi Yohanan, com a sua escola, foi estabelecendo. Que era lavar as mãos e os pés no templo. Temos que lavar as mãos, pelo menos, e cada um tem que fazer suas abluções matinais. Ele acordou, vai fazer sua ablução. E vai comer pão, ablução. Ele tomou banho ou fez as suas coisas fisiológicas, ablução. E as bênçãos da ablução, Asher Kideshano, Bemis, Votavet Sivano, Anetilat e Adaim. São ditas quando? Só quando você acorda de manhã e faz aquela ablução alternada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alternada. Aí tu fala a bênção. E quando, durante o dia, você for comer pão. Vai comer pão? Vou. Então, lava a mão e diz Netilat e Adaim. Eu fui tomar banho. Acabou? Lava as mãos sem dizer a berachá. Chegou na esnoga. Lava as mãos sem dizer a berachá. Só diz a berachá na esnoga se, de manhã, quando você acordou, você não disse e esperou para dizer na esnoga. Tá bom, aí tá certo. Chega na esnoga, você lava, faz as abluções, pode falar na hora, ou quando for começar as orações, começa desde o começo. Também tá certo. Mas é só nesses momentos que a gente fala berachá netilat e adaim. Então, tudo isso vem do Rabi Yohanan. Rabi Yohanan, ele expandiu o que seria aquele serviço divino
dos sacerdotes e dos levitas passou para todos agora, pela ausência do templo. E como ficou os Kohanim? Os Kohanim mantiveram ainda a sua primazia dentro do povo, eles que fazem a bênção, Birkat Kohanim, na esnoga, tem a presença de um Kohen, tem. Então, ele vai fazer Birkat Kohanim quando chegar o momento lá. Ele sai da esnoga, lava as mãos, tira os sapatos, lava os pés também, aí ele vai diante da esnoga, fica diante do Echal e se vira para o Kahal. Aí ele vai, então, proferir a bênção de Birkat Kohanim. Para que ele não se engane, o Shaliach que está comandando as tefilot, ele vai lendo, vai dizendo cada palavra em palavra. Ele fala a palavra, Kohen repete. Ele fala a palavra, Kohen repete. Para que o Kohen não se confunda e acabe errando a Birkat Kohanim naquele momento lá. Outra, quando tem leitura da Torá publicamente, e um Kohen está presente na esnoga, ele tem a prioridade para subir para o primeiro. Vamos chamar primeiro um Kohen. Então, quando você vai numa esnoga e tem lá o responsável pela esnoga, ele vê um visitante novo, ele pergunta, você é Kohen? Se você é Kohen, ele vai te chamar provavelmente para você ser o primeiro. Ou então você é Levi, na ausência, ou seja, o pacote é assim, primeiro sobe o Kohen, segundo sobe o Levi, e a partir do terceiro sobe outro Israel qualquer. Na ausência do Kohen, tem dois modelos. Tem um que diga, se não há Kohen, o Levi também não sobe. E chama Israel desde o começo. Outros dizem, não, se não tem Kohen, o Levi pode subir para o primeiro. E depois te chama os demais. Nas comunidades do Marrocos, a gente chega a essa segunda opinião. Na ausência de um Kohen, e tem o Levi é chamado por primeiro. Então, essas prioridades, elas permanecem até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Então, a gente teve o Tisha B'Av ontem, e quem pôde assistir, por exemplo, o YouTube passou, a visita que fez um dos ministros de Israel, Itamar Ben-Gvir, e mais um grupo grande que foi andar lá justamente no Har HaBayit, ou seja, na montanha do templo, que tem aquela esplanada que é chamada. Aí andou lá, circundou lá, as pessoas se jogaram no chão e ficaram chama-se Ristavaiá, se prostraram até o chão. Você pode ver pelo YouTube. Então, a gente está vendo que há realmente um retorno muito grande do nosso povo para a terra de Israel, e as situações de lá poderão realmente estar acontecendo. Logicamente que nada disso que está se passando, ou seja, que a gente está falando aqui, não está livre ou isento de vários problemas. Problemas externos e problemas internos. Então, a gente só tem aqui a fazer a oração ao Eterno, pedir que Deus possa realmente abençoar todos nós, tanto os nossos irmãos que moram lá, como os que moram aqui, para que a gente cumpra devidamente com o que está falando de chamar Israel. E amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então, isso aqui que é importante para nós. E digamos todos